Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 coisas que está te impedindo de crescer, de ter uma vida de sucesso, tanto profissional, ministerial e emocional. Assista o vídeo até o final, pois o último ponto vai transformar a sua vida de uma vez por todas. O primeiro ponto que nós vamos abordar hoje é o medo. O medo muitas vezes fica no caminho e te impede de dar o primeiro passo em direção aos seus objetivos. Os medos mais comuns são medo do fracasso, de falar em público, medo de se expor, medo de estar atrapalhando o seu processo e atrapalhando o seu crescimento. A Bíblia nos mostra que Deus ele não quer covardes, ele quer corajosos, ele não quer medrosos, mas sim pessoas que têm coragem. Como vemos ali na história de Josué, Deus fala para Josué, seja forte e corajoso. Então ele precisava que Josué fosse corajoso para enfrentar e para sair da sua zona de conforto, para o que Deus tinha preparado para ele. Às vezes assim somos nós. O medo ele está nos atrapalhando de Deus trabalhar nas nossas vidas. Está nos atrapalhando de Deus nos desenvolver no âmbito ministerial, no âmbito profissional. Você que quer ser um empreendedor, às vezes o medo está te atrapalhando de continuar, às vezes o medo está te atrapalhando a investir em novos projetos, ou até mesmo investir no seu projeto e empreender e se tornar um empreendedor. Nosso segundo tópico é não ter uma visão clara e objetiva. Quando não temos uma visão clara e objetiva, nós vamos para caminhos que nos distanciam do nosso propósito. Isso acontece até na área profissional, quando você não tem claro o que você quer, qual a sua profissão, o que você quer para que 5, 10 ou 15, 20 anos, você fica estressado, você trabalha sem vontade, sem ânimo. Isso tudo atrapalha na sua produtividade, até mesmo no seu emprego. Ou no âmbito ministerial, quando você tem vários cargos na igreja, mas não tem um foco. Você não consegue executar essas tarefas com excelência. E isso atrapalha até mesmo a você se desenvolver no seu mistério, no seu propósito que Deus tem te dado. Então você acaba se distraindo e tendo esses vários objetivos e nenhum deles são claros. Mas quando você tem algo claro e objetivo, você sabe o que quer fazer, tudo parece mais claro, você fica mais animado. Ao acordar, você acorda disposto, mesmo com as adversidades da vida. Todos os empecilhos, você vai para cima. Eu indico para você anotar ainda hoje quais são os seus objetivos. Pergunte para Deus se esses objetivos que você tem estão de conforme com o propósito de Deus na sua vida. Terceiro ponto é a falta de compromisso. Nossa falta de compromisso com nossos próprios objetivos é a causa da procrastinação. Isso afeta diretamente o seu processo de ação, interferindo nos seus resultados. Se você iniciou um projeto, termine. Muitas pessoas iniciam um projeto, mas no meio do caminho eles acabam se distraindo e largando esse projeto. Eles se auto-sabotam, deixando de fazer pequenos objetivos, como finalizar um livro. Quando você tem um compromisso consigo mesmo, você tende a cumprir todas as tarefas que você designou para si mesmo, mesmo em dias que você não tem ânimo. Tenha um compromisso primeiramente com Deus e depois com seus sonhos e objetivos. O quarto ponto é a conformidade. Após definir quais são os seus objetivos claros, você precisa sair da zona de conforto e ir para a ação, pois ela gera resultados. A conformidade faz com que você colha os mesmos resultados sempre. Um exemplo muito claro de sair da zona de conforto é Abraão. Ele teve que sair da sua casa, da sua parentela e do seu país para que Deus realizasse todos os projetos que ele tinha projetado para Abraão. Só assim que Deus o fez pai de grandes multidões. Mas ele teve que sair primeiro da sua casa, da sua parentela e do seu país. Então, se você quer ter uma vida de sucesso, saia da sua zona de conformidade. Esse último ponto é o ponto mais importante dessa lista, ou se não, de todas as outras. É a ingratidão com Deus. A ingratidão a Deus é a pior coisa que uma pessoa pode praticar. Imagina, se quando você faz um favor para uma pessoa e ela não te agradece, você já fica irado. Imagina você não agradecendo para Deus que nos criou, deu seu próprio filho para morrer por nós. Nós às vezes não agradecemos isso, agradecemos nas mínimas coisas que Deus tem feito todos os dias. Ao acordar, nós respiramos. A gente não percebe que Deus fez isso, nos deu o fôlego de vida. Às vezes a gente acorda, tem um café da manhã e a gente não agradece por esse café, não agradece pelo almoço, não agradece
agradece pelo nosso teto. Quantas pessoas não têm um teto para poder morar, mas Deus nos proporciona isso. Então nós devemos ser gratos a Deus todos os dias, não somente pelo que Ele fez, que Ele vai fazer, ou pelas coisas materiais, mas simplesmente por Ele nos ter dado a vida. Isso é o mais importante. Agradecer a Deus por mais que nós tenhamos passado por adversidades, dificuldades, nós temos vida para poder vencê-las. E até mesmo nas adversidades, Ele nos ensina. Então nós devemos ser gratos por Deus nos proporcionar passar por adversidades também. Então a gratidão a Deus é o que nós devemos praticar. A ingratidão jamais.